Oi, gente! Na última aula sobre números inteiros, nós aprendemos que estes números surgiram devido à necessidade que o homem tinha de representar as suas dívidas. Lembram disso? Ok, então hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo estudando as operações com números inteiros. É super fácil e fica ligado nas dicas que eu vou dar nessa aula, tá? Vamos à nossa aula? Então vamos começar com a adição. Aqui a gente usa o termo adição algébrica porque envolve tanto a adição quanto a subtração, tá? Então vamos combinar o seguinte: a partir de agora, os números negativos vão indicar que estamos devendo aquele valor. Por exemplo, menos 7 vai indicar para nós que estamos devendo R$ 7,00, por exemplo. Pode ser? Ok. Já os números positivos vão indicar aqueles valores que nós temos, valores que são nossos. Por exemplo, mais 5 indica que temos R$ 5,00. Vamos recapitular. Negativo indica que estamos devendo aquele valor que está indicado por aquele número. Positivo indica que é nosso aquele valor que está sendo indicado por aquele número. Agora vamos usar essa ideia para fazermos nossas continhas. Por exemplo, calcular o valor de... Neste exemplo, nós temos menos 6 mais 9. Veja que esse primeiro valor é negativo, menos 6, ou seja, indica que estamos devendo R$ 6,00. Pensando dessa forma, fica mais simples. Então, menos 6, estamos devendo 6. Neste outro, mais 9, é positivo, ou seja, quer dizer que temos R$ 9,00. Então, nessa situação, vamos pensar da seguinte maneira. Estamos devendo 6 e temos R$ 9,00. Esses R$ 9,00 que temos, dá para pagar essa dívida de R$ 6,00? Sim ou não? Sim, professor, dá para pagar e ainda sobra. Sobra quanto? R$ 3,00. Ou seja, o resultado é 3 positivo porque sobrou, é meu. Neste exemplo B, temos uma situação parecida. Mais 5 menos 7. E aí, qual o valor de mais 5 menos 7? Você já consegue fazer? Então, esse mais 5 quer dizer que temos R$ 5,00. E esse menos 7 quer dizer que estamos devendo 7. Aí eu pergunto, com esses R$ 5,00 que temos, dá para pagar esses R$ 7,00 que estamos devendo? O que vocês acham? Eu tenho 5, estou devendo 7. Não, professor, não dá para pagar. E como é que vai ficar essa situação? Quito R$ 5,00 da minha dívida e fico devendo R$ 2,00 para pagar depois. Vocês concordam? A resposta é menos 2. Vamos ao próximo exemplo. Esse um pouquinho maior. Mais 1, menos 4, mais 6, menos 10. E aí, o que vocês acham? Nessa situação, tem várias formas de pensarmos. Você pode, por exemplo, juntar tudo que você tem, depois juntar tudo que você está devendo e tentar pagar a sua dívida, né? Mas outra forma de fazer pode ser 2 a 2. Por exemplo, vamos fazer primeiro mais 1 menos 4. Vejam que aqui eu tenho R$ 1,00 e estou devendo 4. É lógico que com R$ 1,00 não consigo pagar R$ 4,00. Então eu vou ficar devendo R$ 3,00. Eu pago 1 e fico devendo 3, concorda? Vamos fazer também, de forma parecida, o mais 6 menos 10. Eu tenho R$ 6,00 e estou devendo R$ 10,00. Com esses R$ 6,00 eu não consigo pagar R$ 10,00. Eu fico devendo R$ 4,00. Veja que toda vez que a gente usa o termo devendo, é porque o resultado é negativo. Agora nós temos menos 3 e menos 4. Ou seja, temos duas dívidas. O que a gente faz com elas? A gente junta e diz que está devendo 7. Legal, né? Neste outro exemplo, olha só. Menos 2, menos 3, menos 4 e menos 6. Quanto que dá isso? Nessa situação, temos apenas dívidas. Estamos devendo 2, estamos devendo 3, estamos devendo 4 e estamos devendo 6. Como é que eu sei o resultado dessa continha? Juntando todas as dívidas. 2 com 3 dá 5, 5 com 6 dá 9 e 9 com 6 dá 15. Então, nessa situação, nós estamos devendo R$ 15,00. Como estou devendo, então a resposta é menos 15. E aí, você gostou dessa dica? Então não esqueça, tá? Número negativo significa que está devendo. Número positivo significa que você tem aquele valor. Verifique se dá para pagar. Se sobrar alguma coisa, resultado positivo. Se não sobrar, você ficar devendo, resultado é negativo, ok?
Vamos agora para a multiplicação. Aqui também tem uma dica super fácil. Primeira dica: sempre que multiplicarmos dois números inteiros e esses números possuírem sinais iguais, o resultado será positivo. Vamos ver um exemplo? Olha aqui, mais 2 vezes mais 3. Nesse caso, nós estamos utilizando parênteses apenas para separar os números, combinado? Repetindo, mais 2 vezes mais 3. Observe também que esses sinais são iguais, os dois são positivos. Então, quando essa situação acontecer, o resultado será positivo. Você multiplica o 2 pelo 3, 2 vezes 3 é 6, e o resultado é mais 6, porque os sinais são iguais. Olha este outro exemplo. Menos 2 vezes menos 3. Note mais uma vez que os sinais dos dois números são iguais, ambos são negativos. Então, eu multiplico 2 vezes 3, que é 6, e como os sinais são iguais, o resultado também será positivo. Legal, não é? Mas o que acontece se os sinais forem diferentes? Olha só, sempre que multiplicarmos dois números inteiros que possuírem sinais diferentes, um positivo e o outro negativo, o resultado será negativo, muito fácil. Vamos a uns exemplos? Olha aqui, por exemplo, você tem mais 2 vezes menos 3. Note que o 2 é positivo e o 3 é negativo. Eles possuem sinais diferentes. Nesse caso, você multiplica o 2 pelo 3, que dá 6, e o sinal que você vai colocar é o de negativo, pois eles são diferentes, tá? Sinais diferentes, o resultado será negativo. Lembrando que essa regra só vale para a multiplicação e mais para frente você vai ver que vale para a divisão. Neste outro exemplo, nós temos menos 2 vezes mais 3. Dessa vez o 2 é negativo e o 3 é positivo. Note que os sinais, mais uma vez, são diferentes. Então, você multiplica os números e o resultado vai ser negativo, pois os sinais são diferentes. 2 vezes 3, 6. Como os sinais são diferentes, então a resposta é menos 6. Simples, né? Vamos agora para a divisão. Olha que legal! A regra da divisão é a mesma da multiplicação. Que regras são essas? Quando a gente for dividir dois números que possuem sinais iguais, o resultado será positivo. E se os sinais forem diferentes, o resultado será negativo. A mesma regra da multiplicação, tá bom? Vamos ver alguns exemplos? Olha aqui esse exemplo. Menos 9 dividido para mais 3. O 9 é negativo e o 3 é positivo. Como os sinais são diferentes, o resultado será negativo. Daí você divide. 9 dividido para 3, 3. Então, o resultado, menos 3. Olha esse outro exemplo. Mais 8 dividido por menos 2. Note mais uma vez que os sinais são diferentes. Então, o resultado também será negativo. 8 dividido para 2, 4. Como os sinais são diferentes, resultado, menos 4. Vocês estão entendendo? Olha como é simples. Vamos a mais um exemplo. Agora, menos 10 dividido por menos 5. Dessa vez, os sinais são iguais, ambos são negativos. Então, o resultado será positivo. Daí, você divide. 10 dividido para 5, 2. Como os sinais são iguais, então a resposta é mais 2. E, por último, 21 positivo dividido por 3 positivo. Note que, mais uma vez, os sinais são iguais, ambos são positivos. Então, a gente já sabe que o resultado será positivo. 21 dividido para 3, 7. Como os sinais são iguais, então a resposta é mais 7. Por hoje é só, galera. A gente se encontra na próxima semana. E não esqueça de praticar, tá? Abraços, tchau!